A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, amém? Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua família também, em nome de Jesus. Não sei quanto a você, mas eu já senti a presença de Deus hoje aqui. A presença dele já se manifestou hoje aqui nas nossas vidas de maneira poderosa. Na hora do louvor, na hora profética, da palavra profética sobre as nossas vidas. E eu quero louvar ao Senhor pela sua vida e pela sua casa. Você consegue olhar para o seu irmão e falar assim, mas que bom que você está aqui. Você consegue falar para ele, você está muito bonito hoje. Fala para ele aí. Aleluia. Irmãos, não tiver, profetiza. Amém? Talvez não está lá essas coisas, mas profetiza aí em nome de Jesus aí. Que vai dar certo, não é verdade? Tô brincando, irmão. Você tá bonito, bonita, no nome de Jesus. Domingo passado, quem estava aqui na palavra que eu falei sobre fé? Foi uma bênção, não foi, irmãos? A palavra tem o poder de resgatar do mundo espiritual e trazer para o mundo natural. E isso a gente chama de milagre. E hoje eu tenho uma palavra para você nessa noite, para sua casa, para sua família. Você vai sair daqui entendendo algumas coisas. Domingo passado Deus foi bom conosco. Nós apanhamos um pouco, mas também saímos daqui abençoados, entendendo sobre usar a nossa fé, manifestar a nossa fé e não deixar o inimigo roubar, na verdade, esse desejo de eu e você movermos pela fé. E nessa noite não vai ser diferente. Deus tem uma palavra para você, e se você aplicar essa palavra, não tem como você sair daqui do mesmo jeito. Porque nós não somos religiosos, nós somos cristãos, imitadores de Cristo. Nós estamos aqui para aprender a palavra e para aplicar a palavra. Fala comigo, eu preciso aplicar a palavra. É interessante que quando eu entrei essas portas, Deus me falou, eu estava anotando alguma coisa e Deus me falou, pergunta para a igreja, qual que é a diferença de entender e de absorver? Vamos de novo? Fala assim, entender e absorver. Entenda isso, existem duas coisas distintas entre você entender e absorver. A nossa maior dificuldade é que a gente só entende, mas fala comigo, não absorve. Vamos lá, só para você poder entender. Quantos entendem que isso aqui é um copo de água? É um copo de água, sim ou não? Você entende que é? Sim ou não, irmãos? Vamos de novo, você está entendendo de verdade que isso aqui é um copo de água, sim ou não? Você tem alguma dúvida que isso aqui é um copo d'água? Tem ou não tem? Você tem certeza que isso aqui é um copo de água? Hã? Uau. Hã? Ah, tá certo. É um copo com? Olha, ele tá trazendo uma caneca ali, ó. Da refrigério. Depois eu vou fazer, ó, essa água aqui tem até marca, ó. Olha que benção. Obrigado. Olha a coisa forte, isso aqui tá geladinho, então vamos lá. Você tem dúvida que isso aqui é uma caneca da refrigério com água dentro? Não. E se ele trouxe com café? É isso. Hã? Entenda isso. E quando eu bebo? Fala comigo, eu absorvi. Agora eu tenho alguma dúvida? Não. Entenda isso. A nossa grande dificuldade é isso. A maioria dos crentes hoje, eles só entendem. Eles absorvem pouco. Está cheio de crente em casa, com várias bíblias de estudo, ele entende muito, mas ele não absorve nada. Ele entende demais de Bíblia, ele sabe as passagens, ele sabe os apóstolos, ele conhece os discípulos, ele entende do Novo, ele entende do Velho Testamento, mas infelizmente ele absorve muito pouco. Entenda isso, só entender o culto não basta, porque a gente entra aqui só entendendo. Agora entra em adoração, agora entra uma rápida, agora entra uma de adoração, agora entra uma música que dá para pular, agora entra uma música que dá para prostrar, agora vai vir a palavra. Entendeu? A gente entende de tudo, mas absorve muito pouco. Até agora, o quanto você absorveu e o quanto você entendeu desse culto? Para mim, particularmente, pelo que eu absorvi, eu podia ir embora. O que eu colhi só no louvor, eu posso ir embora a semana inteira, eu estou abstacendo. Porque o que Deus falou comigo no louvor, irmãos, foi muito forte. Quem está pegando? Quem está entendendo? Então, se eu entrar ali só como um bom religioso para entender, e tem gente que fala assim, não, você já ouviu essa palavra, meu Deus, vai falar de novo sobre Zaqueu, nossa, vai falar de novo sobre o Jairo, nossa, eu já sei. Pois é, você sabe, mas ainda não absorveu quase nada daquilo que já viveu.
Você não absorveu quase nada daquilo que Jesus fez na vida de Jairo. Pela verdade, pelos passos que ele tomou. Por que entenda isso? Não existe culto, fala assim comigo, não existe culto. Não existe culto sem absorção. Isso, calma aí, velho. Como? Vamos de novo? Não existe culto? Não existe culto sem o que? Fala, absorção. Palavra legal, né? Sem absorver, irmão. Calma, eu estou falando errado para vocês poderem entender, ué. Mas o que eu quero dizer de verdade? Entenda isso. Não existe culto sem promessa, sem instrução, e não existe culto sem tarefa. Ninguém que encontrou com Deus saiu sem, na verdade, um propósito e uma missão. Ninguém que encontrou, porque nós vimos para cá encontrar com quem? Com Deus, sim ou não, irmãos? Com Jesus. Quando a igreja reúne, é o momento que Deus ele tem a oportunidade de se manifestar. Quem está entendendo? Então eu preguei domingo passado sobre fé, e nós entendemos sobre fé. E eu liberei uma palavra nessa semana que pessoas viveriam milagres nessa semana. Sim ou não, irmãos? Mas se você cruzasse os braços e ficasse esperando cair do céu, acontece alguma coisa? Não, tem que ter o quê? Falar ação minha. Então entenda isso. Eu estou absorvendo. Quando eu estou absorvendo a palavra, quando a palavra vem, eu capturo a palavra, e a palavra fala assim, entra no meu coração. Fala assim, não fica dúvida. Eu saio daqui com a certeza. Quem precisa sair com a certeza daqui? Que Deus falou com você, que Deus manifestou com você. Entenda isso, irmão. Existe uma fé em mim e em você que traz acesso às coisas de Deus e às regiões celestiais. Por que, pastor? Entenda isso. Pela Bíblia fala assim, Deus já deu. Com a fé que eu tenho, eu acesso aquilo que Ele já... Porque Deus, Ele não pode ser acessado se não for por fé. Pegou a visão? Pegou aí? Quem está comigo? Quem pegou, irmão? Quem pegou? Ele fala assim, Ele já deu. Mas precisa ser acessado. De que jeito? Fala assim, pela fé. Então existe uma fé que nos faz acessar as coisas de Deus nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Porque tudo Ele já nos deu. O que falta? Fala comigo, acesso. Entenda isso. Quando eu entro aqui, eu absorvo. Por que é tão fácil, é tão difícil absorver? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente absorve muda a gente por dentro. Está entendendo isso, irmãos? Então entenda, se Deus falar comigo, eu saio daqui. Irmão, Deus pode falar com você hoje aqui. E você sair daqui triste, não com Deus, mas com você mesmo. Você pode sair triste e falar assim, Senhor, eu preciso muito melhorar, eu preciso muito mudar, eu preciso muito dar uma virada na minha vida e sair dessa condição que eu estou. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Mas você pode também Deus falar com você, que você sai daqui alegre, regozijante. Eu não sei a maneira que Deus vai falar com você. Eu entendo uma coisa, Deus nunca fala com a gente da maneira que a gente espera. Fala assim, Deus sempre tem a maneira dele. Eu anotei uma frase aqui, ó, saber de alguma coisa e não fazer é o mesmo que não saber. Essa frase me pegou, irmãos, nessa semana. Vamos de novo? Saber de alguma coisa e não fazer é o mesmo que o quê? Que não saber. Eu falei, como assim, Jesus? Ele falou, se o Wesley tem coisas que você só entendeu e acha que sabe. Você não absorveu. E eu falei com Deus, falei, Deus, no começo, quanto que dá para absorver? Ele falou assim, depende da sua necessidade. Uau, né, irmãos? Dá para você falar aí? Depende da minha necessidade. Quanto eu estou disposto a abrir mão? Sim ou não, irmãos? Abrir mão das minhas reservas. Talvez do meu conceito, das minhas convicções, das minhas certezas, das minhas mazelas também. Está entendendo isso aí? Abrir mão das minhas fraquezas, das minhas culpas. O quanto eu estou disposto a absorver, entenda isso. Porque quanto mais eu tenho de Deus, irmãos, mais, entenda isso, eu reconheço as minhas dificuldades. Sim ou não? Então nessa noite eu quero que você entenda isso. Porque quantos creem que isso aqui é o altar do Senhor? Sim ou não? Quantos creem que você é o altar do Senhor? Fala para o seu irmão, o fogo nunca desce no altar que não tem sacrifício e que não tem lenha. Pergunta ao seu irmão, você tem sacrifício e lenha? Uau, irmão.
A gente fica querendo que Deus venha, sim ou não? Sim. Mas a gente não tem nem sacrifício e nem lenha. E o fogo só vai descer na onde? No altar. Aonde tem sacrifício e lenha. O fogo dos dias de Elias desceu no altar bagunçado? Sim ou não? Quem vem primeiro e fala assim, Baal? Baal até o meu dia gritou, assim, flagelava, querendo que o fogo descesse do céu. Aí Elias falou, acabou o tempo de vocês, chega, Baal está dormindo, talvez ele está de férias. Ele começou a ironizar a presença do inimigo, na verdade, do povo de Deus. Ele falou assim, agora chegou, fala assim, é a minha vez. O que Elias mandou fazer? Arrumar o altar, sim ou não? A restaurar o altar. Mandou trazer, fala assim, água para o altar. Água é o que? Fala presença. De Deus, fala de Deus. E só depois que estava assim, tudo pronto, ele clamou o quê? Fogo do Senhor. E o fogo manifestou no altar que estava arrumado. O que você quer dizer com isso, pastor? No momento do louvor, é o momento que você tem para arrumar o seu altar. Tem gente que tá assim, eu nem gosto desse hino. Mas quem está cantando esse? Ele não entendeu. Ou talvez só entendeu, mas não absorveu. Tem gente que nem gosta do louvor. Eu não sei o que vai fazer no céu, porque ela só vai ter louvor. Não tem outra coisa para fazer no céu, tem? Vocês sabem de outra coisa? Que nós vamos falar santo, santo, santo e adorar ele. E essa adoração vai ser eterna. Para quem quer ir para o céu, né? Agora não tem outra coisa para fazer no inferno a não ser gritar. Porque aonde, irmãos, o fogo nunca apaga e o bicho também nunca se consome. Pegou a visão? Para onde você quer ir, irmão? Para onde você quer o passaporte? Fala aí. Está entendendo o mistério? Então nós entendemos que no culto como esse tem como eu absorver bastante daquilo que está sendo entregue nesse momento. Mas também tem como eu só entender, ir embora para minha casa e não mudar. Na dúvida, será que o João trouxe água? Ou será que ele pôs Coca-Cola? Estou bebendo aqui, irmão. Tem como você saber, tem? Só se eu oferecer para você, fala assim, bebe um pouquinho aqui. Será que tem adoçante? Será que é mirinda? Quem lembra da mirinda? Sim ou não, irmão? A certeza é só quando eu falar absorvo. Entenda isso, você tem a mesma oportunidade. A caneca está aí. O que você quer dizer com isso, pastor? Que a oportunidade de absorver é para todos. Mas nem todos querem, só quer entender. Porque quando eu entendo, na verdade eu não me comprometo. Pegou a visão? Se você levantar do seu lugar, vir cá beber um copo dessa água, você vai se comprometer, sim ou não? Você vai aparecer na filmagem. Está entendendo o mistério? Se tiver devendo alguém, o cobrador já vai cobrar essa semana. Você está bonitinho, arrumado, né? Papai, o fulano está bem, olha, vai, né? Vou lembrar ele que está me devendo. Está entendendo o mistério, irmãos? Você vai se comprometer de várias formas, de voltar e todo mundo olhar dentro do seu. E talvez você ficar com vergonha ou constrangido. Está entendendo o mistério, irmãos? Absorver não é fácil por isso. Eu preciso o quê? Comprometer. E está tudo acessível. Está aí, irmãos. E a palavra de hoje está lá em Josué 1. Abra aí, Ed, por favor, para nós. Josué 1, eu quero falar sobre Josué 1, 5 e 6. Quando ele recebe o encargo, a responsabilidade, e quando ele recebe a instrução daquilo que ele tinha que fazer. Ele recebe duas coisas. Porque o texto é interessante, o texto é interessante. Porque quando ele recebe a instrução, fala assim, Moisés tinha morrido. Entenda isso, e não morreu qualquer pessoa, fala assim, Moisés morreu. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus falando para Josué, ele falava assim, meu servo Moisés é morto, e agora a responsabilidade de guiar esse povo, fala assim, é tua. Irmãos, aquele homem estava recebendo um encargo tão gigantesco que dá até calafrio na gente, só de pensar. Porque Deus falou para ele assim no versículo 3, Deus fala assim para ele, olha Josué, hoje mesmo eu vou começar a te engrandecer no meio desse povo, esse povo vai saber que foi eu que levantei você. Aleluia! E aí Deus, para fechar, Deus fala assim, ó, e assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Uau, irmão!
Irmão, você dá para entender o peso dessa frase? Essa semana eu estudei tudo isso. E eu comecei a estudar as vezes que Deus foi com Moisés. Irmãos, você sai lá de Êxodo 2, é quando Moisés nasce. E você vai até Deuteronômio lá no final 34, perdão. Entenda isso. Nesse período, irmãos, Deus foi com Moisés em todo o tempo da vida dele. Uau! Irmão, Deus foi com Moisés, tu fala assim, no nascimento. A Bíblia fala que Moisés era formoso à vista. Era um menino bonito, fala assim, um menino bonito. E Moisés nasce debaixo de um decreto de morte. Que todas as crianças que nascessem tinham que pegar e jogar no rio Nilo para os jacaré comer. Esse era o decreto de Faraó. A mãe, entenda isso, fala assim, ela não se submeteu ao decreto de quem? Faraó. E aí o Faraó pesou tanto na cabeça dele que ele começou a chamar as partes dele. Ele falou assim, o que está acontecendo? Tem menino morrendo. E ele falou assim, oh não, meu senhor, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. As mulheres hebreias, elas são ligeiras. Quando nós chegamos, elas já pariam o menino. Meu Deus. Uau, pegou a visão, senhor não? As mulheres da refrigério é tudo federal. Amém. Pegou a visão, senhor não? São mulher forte, senhor não? Amém, aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ela pega o menino e fala assim, pega o menino. Prepara o menino. Faz um cesto de junco, passa bertume, passa barro, tá com Moisés dentro do cesto e solta ele no rio, qual o rio? O rio que queria matar? Era o rio Nilo que era a sentença, não era? Não, tem hora que Deus puxa na cara do Satanás. Eu não sei se você está pegando. Não dava para dar esse menino para o mercador, sim ou não? Igual fez com José, sim ou não? Ela pega o menino e põe na onde? E o Nilo era o quê? Falou a sentença. Mas ela joga o menino na onde? No rio, Nilo. Onde ele jogava para os jacaré comer os meninos. Pega isso, pega essa visão, irmãos. Quando você está na fé, entenda isso, não tem nada que se opõe a você e não tem nada que pode parar o propósito de Deus na sua vida. Está entendendo esse mistério, irmãos? Quando ela joga o Moisés lá, fala assim, Miriam acompanha. Miriam é 10 anos mais velha do que Moisés. Pegou o senhor não? Quando Moisés tinha 80, que ele voltou do Egito, que ele voltou da casa de Jetro para o Egito, a Miriam já tinha falado 90 e estava firme profetizando. Pegou a visão, senhor não? Mulher de Deus, tudo abençoado. Pegou o senhor na visão? A Bíblia fala que quando o menino vai descendo na onde fala o rio. Olha, eu estou falando como que Deus foi com Moisés, só na primeira para você poder entender que Deus está com você desde o dia que você nasceu. Oh, aleluia. Pastor, mas deu tanta coisa errada na minha vida. Entenda isso, o que dá errado é para dar certo. Amém. O que dá errado na sua vida é para você acessar coisas grandes em Deus. A Bíblia fala que o trajeto do menino no rio, a Bíblia fala que de repente ele para ali num garrancho e a Miriam de longe o que? Fala olhando. A filha de Faraó veio tomar banho com as suas donzelas. E o menino o que? Fala, gritou de choro. Irmãos, o filho que mais chora é o que mais ama. Passou as coisas não tá boas, começa a chorar que dá certo. Ah, pastor, eu não choro. Irmão, eu choro toda semana. Toda semana eu choro. Você chorou essa semana? Nossa, hoje eu já chorei, hoje. Hoje mesmo, hoje. Eu já chorei. Não chorar é bom demais. Quem já chorou assim, quer lavar a alma, fala assim, sai, Satanás. É bom demais, irmão. Você chora. Quem já chorou esperneando? Quando nada dá certo pra mim. Agora eu vou falar sobre isso. Quem já chorou assim? Confessa sua obra, por favor. As coisas não tá boa, Deus me ajuda. Quem já chorou assim, irmão? Nossa. E o menino fala assim, abriu a boca. E ela ouviu o choro do menino. Isso é forte, irmãos. Mandou a donzela pegar e trazer o brincando. Ela olhou, diz a Bíblia que ela se apaixona pelo menino. E já põe o nome dele de Moisés, porque das águas lhe foi tirado. Olha, pensa aí, irmãos. Quem cola na cena, quem é? Deus está cuidando. Quem aparece? A Miriam. Uma pergunta destravou um propósito inteiro do povo de Israel. O que ela pergunta? E aí, minha senhora? Deixa eu falar um negócio para a senhora. Só quer que eu busque uma ama de leite para cuidar desse menino? Quem que ela ia buscar? A Joquebede. Diz a Bíblia que a Miriam corre e traz a mãe de quem? Será que Deus estava cuidando, sim ou não? Será que Deus estava com ele, sim ou não? Sim. Irmão, quando as coisas estão dando errado, é aí que Deus está presente, irmãos! Aleluia!
filha de Faraó só dá uma olhada para falar assim, ó, dá mamar para esse menino, eu vou te pagar um salário. Você não está entendendo o propósito. Escravo tem salário? Vamos de novo, escravo tem salário? Qual que era o propósito do menino? Ele começa libertando quem? O propósito começa... Irmão, é porque a gente não tem paciência de começar nada pequeno. A gente é ingrato. A gente é ingrato, irmão. A promessa era libertar do céu. Olha, irmão, era 2 milhões e tanto de pessoas, mas começou com quem? A gente não quer nada pequeno, a gente quer que Deus faça só coisa grande. E se é pequeno não é Deus, é o Satanás. Aí, tá vendo? Desaforo. Sim ou não? Sim ou não? Ele começou o propósito dele libertando a mãe. E inteira, a mãe recebeu salário. Ainda ficou protegida por quem? Hã? Ó, tem um menino que vai chorar à noite na casa da Joquebede. Esse vocês não pegam e não põem a mão. Ela tá cuidando pra mim. E eu ainda tô pagando ela. Você não tá entendendo, né? Você não está entendendo? E Deus fala para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Moisés era considerado o homem mais manso da terra, mas um dia, se passar tanta raiva nele, o povo, fala assim, passou raiva nele. Fala assim, todo mundo tem um limite. Fala assim, todo mundo tem um limite. Levantaram uma rebelião lá de Coré, Adab, quem mais? Abiú, né? E eles falam assim, ó, Deus não fala só com Moisés não, Deus fala comigo também. O que Moisés está pensando? Acabou de casar com uma mulher cuxita? Mas não estou entendendo isso não. Moisés arrumou uma mulher morenona top e casou, meu filho. Você não está entendendo? E aí eles achou que porque Moisés casou, eles podiam falar mal dele. Ei, irmão, você está achando que você está vendo o pecado do seu irmão que você pode falar mal dele? Você também tem pecado. Talvez você está devendo muito mais do pecado que você está falando. E Moisés, entenda isso, caladinho. E Deus ouve e compra a briga. E aí eles começam na rebelião. E na rebelião, juntou um povo e veio de Moisés. E Moisés só fez uma oração do homem manso. Falou assim, ó, o negócio é o seguinte. Se esses homens morrer de morte natural, Deus não fala comigo. O que ele já falou? Que já ia morrer. Deus só ia... Ele pôs na conta de Deus para Deus usar a sua criatividade para poder matar aquele povo. Pegou a visão e mostrar que é inteligente? Se eu, entenda isso, sou homem de Deus, esse povo não desce a sepultura como desce um homem normal. Diz a Bíblia que naquela mesma hora, o céu abriu com as tendas, com os animais, com o povo, com o parente, e engolindo, e fechando. Você corre na onde na terra? Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Você está entendendo que em todo culto gera um encargo? Pegou a visão, sim ou não? Vamos de novo? Todo culto gera um encargo. Todo culto gera uma responsabilidade. Talvez você esteve aqui há um ano atrás e ouviu uma palavra, aquela palavra ainda grita hoje, uma responsabilidade na sua vida. Talvez você veio aqui num culto e recebeu uma chave, ela girou na sua mente. E você abriu o entendimento, você começou a acessar aquela palavra e a sua vida mudou naquela área que você começou a acessar. Pegou assim? Pegou a visão, sim ou não? Entenda isso. Todo culto gera um encargo, todo culto gera uma responsabilidade. Entenda isso, todo culto tem uma promessa, irmão. Fala assim, Moisés continua. Ah, isso é poderoso. Um dia Moisés, o povo passou raiva de novo. Mas Moisés é para mim um dos líderes mais excelentes que existe. E Deus falou para Moisés, Moisés, o negócio é o seguinte, vou pegar você e vou levantar através de você outra geração. Esse povo aí que pecou, esse povo que errou, eu vou matar eles tudinho e vou levantar outra geração através de você. Deus falou para Moisés, não Deus. O que as nações vão pensar que se eu te tornar do Egito, se eu matar nós todo mundo aqui no deserto? Não faça isso. Se o senhor for para fazer isso, então o senhor risca meu nome do livro da vida, manda eu ir para o inferno e tá tudo certo. Bom, ele era ousado e corajoso. Deus gosta de gente assim. Pegou a visão, sim ou não? E ele fala assim, ó, eu não quero saber de anjo nenhum com nós, eu quero que o senhor vá conosco, porque se a sua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Uau! Será que tinha intimidade, irmãos? E de repente, aí ele fala assim, ainda mais, fala assim, ainda mais. Não, fala assim, ainda mais. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, Josué. Olha o encargo que ele está recebendo. Ainda mais, Moisés abre a boca e fala assim, ó. E para acabar a conversa, eu quero ver o senhor. Como é que Moisés ousado, cara? Sim ou não? Deus chamava ele de amigo, era o único que Deus falou assim, face a face.
ele não via a face de Deus, mas a teologia ela vai ensinar que ele sentiu o vapor do hálito de Deus na face dele. De tão perto que Deus falava com ele. O negócio é o seguinte, além de o senhor não mandar anjo, eu não quero saber de anjo. O senhor não vai matar o povo. Pode deixar que nós vamos acabar de chegar, vai dar certo. E uma coisa, eu quero ver o senhor. Se for Moisés, aí você fez uma coisa difícil, porque o homem não vai ver minha face, vai ficar vivo. Mas eu vou te falar uma coisa, tem jeito. Vou te pôr você numa fenda de uma rocha, e eu vou passar, e eu vou pôr a minha mão assim, por cima de você. E quando eu acabar de passar, eu vou tirar a mão, você vai ver o quê? E aí vai ver o quê? Fala comigo, toda a minha? Fala, bondade. Deus de costa para mim e para você revela bondade. Você nunca pode falar que Deus virou as costas para você, que se Ele virou, Ele revelou a sua bondade. Aleluia! O nosso Deus é bom! Então que jeito que Deus foi com Moisés? Desse jeito. Uau! Deuteronômio, por favor, Ed. Deuteronômio, vai acabar. 34. Quem achou, irmãos? 34. 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de quê? Nós estamos no começo do livro, na verdade, Êxodo 2, ele chega até Deuteronômio 34, versículo 5. Ele morreu de que jeito? Fala lá. Não. Morreu de que jeito? Fala, servo. De quem? Uau. Passar pelo que Moisés passou e continuar sendo servo, foi transformado de verdade. Tá entendendo? Moisés começou o ministério matando um homem, viu? Vocês não esquecerem, tá? Porque a gente quer esconder os erros dos profetas. Mas ele começou o ministério matando um egípcio. E fugindo. Tá entendendo o mistério, irmãos? Mas de que jeito que ele morre? Irmão, não fica julgando a pessoa pelo começo. Analisa o meio e o fim. Pegou a visão, sim ou não? Ah, fulano vai lá, não presta. Calma, irmão, não morreu ainda não. Calma. Entendeu? Tá caminhando, tá mudando, tá transformando. De que jeito que ele morre? De quem? Na terra de Moabe, conforme a palavra de quem? Uau! Era Moisés da idade de quantos anos? 120 anos quando morreu. E os seus olhos o quê? Nunca se o quê? Se escureceram, nem perdeu o seu, fala comigo, vigor. Hã? Velho de quantos anos? A força estava nele, irmão. Isso é muito poderoso. Versículo 9. Vai ligar o Josué 1. Josué, filho de Num, foi cheio de quê? Uau! Porquanto Moisés tinha posto o quê? As mãos. E assim os filhos de Israel o quê? Deram o quê? E fizeram como o Senhor o quê? Uau! Agora volta lá para Josué. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei com? E te darei o quê? O quê? Não te e nem te. Por que esse negócio tanto nos confunde, irmão? Por que a gente tem tanta dificuldade de entender que Deus não nos abandona, não nos deixa e não nos desampara? Porque é tudo que o diabo quer pôr na minha e na sua mente. Deus não está com você, não vai dar certo, as coisas não vão mudar, as coisas não estão boas, vai dar tudo errado. Irmãos, Deus está com você, Ele não te desampara e Ele nunca te abandonou. Uau! Aleluia! Fala comigo, versículo 5, fala responsabilidade. O culto tem o quê? Fala responsabilidade. Uau, não tem como estar aqui dentro e não se responsabilizar com a palavra. A palavra vai vindo em nós e ela nos responsabiliza. Versículo 6, Ed, olha que coisa forte. Aqui vem, fala comigo, a instrução. Ele recebe a instrução. Aí ele fala para ele assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar o quê? A terra que jurei a quem? Seus pais o daria. Então somente o quê? Esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, que meu o quê? Servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que
prudentemente conduzas por onde quer que andares. Uau, a palavra tem que estar conosco. Não se apaste da tua boca o livro de quê? Antes, medita nele. De quanto tempo? É para ler muito. Hã? Você já leu a Bíblia toda? Quem já recebeu essa pergunta? Você é crente quantos anos? Aí eles perguntam, você já leu a Bíblia toda? Quem já teve esse confrontinho? Eu tinha esse confronto. Logo que eu não me converti, eu acho que eu já li a Bíblia nas minhas contas umas 17 vezes. Agora, eu tenho Bíblias lá em casa que foi meditada. Fala assim, meditada. Tem uma que tem mais de 10 anos, eu ainda não terminei. Essa Bíblia aqui é uma. Ela tem um investimento de mais de 10 anos. E aonde ela cair no chão, eu prego. Que ela está toda conectada. Toda, ela é toda pintada, ela está toda conectada. Ela está toda escrita. Essa Bíblia aqui, um dia, lá no monte, um pastor pegou ela. E ele queria fazer um furto santo. Você já viu isso? Nunca viu isso? Não, o pastor também rouba, irmão. Não é só dízimo e oferta, né? Ele rouba a Bíblia também. Porque todo pastor é ladrão, não é? Porque a gente acha que ladrão é só os pastores, sim ou não? Porque tem gente ruim que fala assim, em qualquer área. Sim ou não? Tem um açougueiro bom, não tem? Aquele que corta o bifinho fininho, não tem? Não tem aquele? Mas não tem aquele que vira as costas e dá músculo? Ah? Que não dá o peito. Você me dá um kit de alcatra, né? Tem o quê? Irmão, tem um açougueiro bom e tem um açougueiro ruim. Tem um médico bom, sim ou não? Aquele que olha na sua cara e fala assim, rapaz, você não tá bem, não. E tem aquele que passa só assim, vai tomar uma bezetacil, nem olhou na sua cara. Não perguntou se você tem alergia, quer te matar. Se você tem alergia, ele te mata lá na hora. Sim ou não, irmão? Então tem um médico bom e tem um médico? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Só que a nossa mania é geralizar tudo. Todo pastor não presta. Todo pastor é ladrão. Irmão, em nenhuma área é tudo e todo. Entenda isso. Como tem um médico bom, tem um médico ruim, tem um açougueiro ruim, tem o quê? Tem um predeiro que é bom? Sim ou não? Tem aquele que acaba com a sua cerâmica que nunca sai? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Aquele que você compartilha da melhor e fica tudo lascado? Sim ou não? Tem ou não tem? Você fala, dá vontade de enforcar essa praga. Você não falou que você não sabia pintar? Não, eu sou profissional. Tem um pintor bom e tem um pintor ruim, que só pega o serviço te enganando para poder fazer. Entenda isso. Em toda a área tem o bom e tem o quê? Entenda isso, tem um açougueiro que é top, irmãos. Você vai comprar picanha e sai picanha, não vem colchão duro no meio, não. Sim ou não, irmão? Tem aquele que mostra, ó, tá aqui, ó, uma veia, duas veias, três veias, vou cortar bem aqui, viu? Vai, meu filho, faça isso. Dá andamento nesse negócio aí. Sim ou não, irmão? Mas tem aquele que manda só o colchão duro. Ah, deu 2,5 kg a picanha. Falou, meu Deus, que boi era esse? Lá de Itu era esse boi. Não é verdade, irmão? Então entenda. A Bíblia vai dizer, pra gente, fala comigo, esforçar e ter mais o quê? Versículo 8, não é que eu parei? Ah? Ai mesmo, irmão. Você está ligado. O povo gosta de um babado, sim ou não? A única coisa que eles entendem é que eles querem saber o que aconteceu com o pastor que ia pegar minha Bíblia. Tava lá, né, irmão? E ele pegou minha Bíblia, ficou lá no monte, folheando ela. Folheava, e eu só olhando de longe. Aconselhando outro irmão aqui, lá nela, sentado na cadeira, tinha um lanche na época, ele sentou lá. E ele, vá. Eu olhando aquilo, o Espírito Santo já falou no meu espírito, na hora, ele vai pegar a sua Bíblia. Sério, irmão, uai, eu sou bobo? Sou bobo não, irmão. Uma Bíblia dessa aqui, você fala, tamo um carro, troca dela, eu não troco. É mais de 20 anos, 20 anos mais ou menos, né? Uns 20 anos tem essa Bíblia. Uns 15, né? 15 anos, né? 15 anos. Eu ainda não acabei de ligar e de estudar ela. Ela é uma Bíblia chamada Trilha Italiana. Ela é a versão mais perto do original. Ela foi lida várias. Se você pegar aqui, tem livros que eu li 10 vezes, 15 vezes, um livro. Apocalipse 7 vezes, tudo ligado em Daniel. E em Daniel ligado em Apocalipse. Entendeu? Onde tá ligado no versículo, tá lá certinho. Eu só vou lá e deu certo. Pegou a visão, senhor, não? E ele começou a folhear. E aí eu falei assim, eu vou lá. Cheguei lá e falei, Pai do Senhor, não conhecia, não sabia. Pai do Senhor, bom. O senhor fala, eu quero pegar minha Bíblia. Olha o que ele fala para mim, você vai embora agora? O que eu pensei, independente de eu ir embora ou não, eu quero minha Bíblia. Ele falou assim, quando você for embora, você pega ela aqui. Eu ia bem na cadeira, ele falou assim, deixa eu te falar um negócio.
Eu preciso da Bíblia. Me dá minha Bíblia. Irmão, sabe? Quem já viu o Július? Quem lembra do Július? Ah, não é possível que você não viu, não assiste o Cris. Não é possível que você não assiste o Cris. Todo mundo odeia o Cris, não é possível. Quem já assistiu, levanta a mão. Você viu quando ele vai dar o dinheiro pro Cris, ele segura assim, não solta. E ele puxa, e puxa, e puxa. Ele puxa e arranca o dinheiro. Quem já viu? Foi desse jeito que eu puxei essa Bíblia. Ele segurava, eu puxava, falei, solta, moço. Peguei a Bíblia e falei, Santo Deus Israel. E ele perguntou, onde você comprou? Eu falei, não, essa Bíblia é uma Bíblia original e tudo. Só que o porém é que ela está lida. E muito bem lida. Tem muita lágrima. Irmão, eu já teve dia, semana que eu pus essa Bíblia na cabeça, fico andando com ela, querendo entender um versículo. Então não tem como, nessa Bíblia ela é importante, porque ela foi lida, ela está toda mapeada. Eu vi aí que você pintou tudo, está tudo conectado, está facinho de pregar. Eu falei, sai fora, rapaz. Sai fora, moço. Qualquer pastor pegar essa Bíblia aqui fica doido, moço. Se liga. Não é não, irmão? Vai ler isso. Irmão, estudar é muito mais difícil que trabalhar, irmãos. Muito mais difícil. Quantos livros você leu esse ano? Só para você poder entender. Quantos livros você leu o ano passado? É muito difícil, irmãos. Sim ou não? As meninas estão fazendo, mas a Jô está fazendo um curso lá em casa, de marketing digital. E aí elas gastaram umas 6 horas lá na frente da televisão fazendo curso. Eu estava lá estudando, ela falou, bem que você falou, estudar é muito mais difícil que trabalhar. Minha cabeça está arrebentando. Eu falei, é verdade. É muito mais... Por quê, irmãos? Não é... Entendeu isso? Não é fácil. Sim ou não? É o versículo 8, sim ou não? Não te espante, nem... Cadê? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de quanto tempo? Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto quer. Porque então farás o quê? Uau! E serás bem sucedido. Não tu o quê? Deus pediu? Falou por favor? Sim ou não? Sabe que o nosso mau erro? A gente acha que Deus pede por favor. Deus o quê? Irmão, tudo que Deus está falando de você aqui hoje, Ele não está pedindo, Ele está mandando. O que Ele mandou? O que Ele mandou? Não, tu mandei eu, esforça-te e tem o quê? Não o quê? Temas. Nem ti, porque o Senhor o quê? Teu Deus é o quê? Quem pode falar? Deus é comigo. Não, quem consegue falar bem forte? Deus é comigo. Fala bem forte, Deus é comigo. Por onde quer que eu andares. Aleluia! Glória a Deus. Primeira coisa que eu anotei aqui. Sem esforço total, jamais nós vamos alcançar aquilo que nós queremos. Está entendendo o mistério? Esforça-te. Sem esforço total, jamais conseguiremos atingir o nosso objetivo. Irmãos, o inimigo ele é astuto para não deixar eu e você falar assim, se esforçar. Entenda isso, olha que coisa forte. Porque muitas das vezes o cansaço vem para, na verdade, nos fazer prostrar e não desistir. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Por que é tão difícil se esforçar? Bom, muita coisa na nossa vida não deu certo porque faltou esforço. Não faltou, não foi Deus. Hã? Sim ou não? Quem concorda? Muita coisa não deu certo na minha vida porque não faltou Deus. Faltou, fala comigo, esforço. Olha o que envolve esforço. Esforço fala de enfrentamento. Fala de confiança, de dependência, de intimidade com Deus. Fala comigo, eu preciso me esforçar. 2023, fala comigo, eu preciso me esforçar mais. Sim ou não, irmãos? E eu creio nisso. Quem crê nisso? O seu esforço depende de quanto você está precisando ou não de verdade. Mateus 15, 23, abre aí para você ver o que é depender de verdade. Por que eu preciso me esforçar? Mateus 15, 23. Olha lá para você ver. Mas ele não lhe respondeu o quê? E os discípulos, chegando a ele, rogaram, dizendo o quê? Que veio o quê? Você sabia que essa mulher aqui foi buscar pela sua filha que estava enferma e endemoniada? E Jesus já fala para ela, ela grita, Senhor, tem compaixão de mim, e ele não responde palavra nenhuma. E quando os discípulos chegou até a ele, falou para ela assim,
Espere essa louca aí que ela vem gritando. E a Bíblia fala que ela veio clamando. Entenda isso. Qual que é o limite do seu esforço? O não tem acabado com o seu esforço? O silêncio tem acabado com o seu esforço? Porque aqui Jesus falou, fez as duas coisas. Ele ficou em silêncio primeiro. E depois ele fala, eu não vim pegar o pão dos filhos e deitar a quem? Você suporta um negócio desse? Hã? Será que a igreja está preparada para passar por um culto desse? Um culto onde você vai clamando a Jesus, e Jesus, além de não te responder, fica em silêncio. Quando os discípulos na igreja chega até ele e fala assim, ó, tem uma louca gritando aí, manda embora. Ela vem gritando, e a Bíblia fala que ela veio clamando, porque quem não sabe o que você está passando, nunca vai entender o seu clamor. Você está disposto a passar por um culto desse? Aonde Deus está? Onde Deus está passando, Jesus está no culto. Ele fica em silêncio, não fala. E quando ele abre a boca, ele fala o quê? Não vou pegar o pão dos filhos, não. Eu vim, foi para as ovelhas perdidas de Israel. Chegou a vez de vocês, não. E ela fala o quê? Ela fala assim, se esforça. Na fé. Passou, por que é tão difícil? Porque o nosso esforço é no natural e nunca na fé. A gente quer fazer tudo no natural e nada no espiritual. Olha o esforço que ela faz. Ela fala assim, sim Senhor, tá certo. Tá certo, você está falando tá certo. Não discuto com o Senhor. Mas até das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, come quem? Ela se rebaixou para acessar. É a nossa dificuldade. Ou ninguém quer rebaixar. Ninguém quer ser humilhado para ser exaltado, sim ou não? Sim ou não? Ninguém quer descer para ser levantado. Ninguém quer. Já quer ser levantado sem descer. Não é verdade, não é? Todo mundo quer chegar na sua vida e já sentar na janela. Nem sabe o que você passou. Sim ou não? Porque o que tem de gente para ficar falando na vida da gente, tem gente que resolve a vida da gente em 30 minutos, sim ou não? Sim ou não, irmão? Quem já resolveu a vida de alguém em 5 minutos? Se fulano fizer assim, fazer de jeito, vai dar certo. Se fosse fácil assim, não é, irmão? Sim ou não? E a sua, será que é a mesma facilidade? Hã? Fala comigo, esforço. Fala comigo, eu preciso me esforçar mais. Mas não no meu braço. Fala assim, na fé. Irmão, Jesus resistiu. Ele falou assim, ó mulher, olha a expressão. Ó mulher, grande é a tua fé. Jesus nunca olhou e falou, ó mulher, grande é o teu problema. Foi assim? Ó mulher, grande é a perturbação da sua filha. Tem demônio demais naquela cama. Não. Ele olhou e falou assim, ó mulher, grande é a tua? Vai, fala assim, vai! Não, irmão, fala forte. Fala assim, vai! Meu Deus do céu. Quem não jantou ainda, levanta a mão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta. Fala assim, eu creio que Deus está mandando alguém ir pagar meu lanche no final do culto. Fala o que você quer comer, pamonha? Pizza? O que é? Fala, irmão, sanduíche. Fala para o Espírito Santo, ele está mandando alguém. Ele olhou para ela e falou, vai! Assim como creste seja feito. E a Bíblia diz que naquela, fala, mesma hora, a filha dela foi liberta. Sabe por que a gente não tem visto muita coisa? Fala assim, está faltando esforço. A gente acha de qualquer jeito. A gente acha que de qualquer jeito Deus faz. Não, irmãos. Quem está ensinando isso está mentindo. Não é assim que funciona na Bíblia. Na raiz. Eu estou ligando o velho com o novo para você poder entender que eles estão conectados. A passagem que está aqui no novo, eu vou ligar no velho para você poder, no Novo Testamento, para você poder entender que está tudo conectado. 2023 fala comigo, onde se esforçar. Irmão, não é onde ficar vendo jornal, não. Esquece jornal, irmão. Vai ver Netflix, é muito melhor. Quem está entendendo? Esquece jornal, notícia ruim. Entendeu? Partido, esquece esse negócio, irmão. Pega no arado, vai para a luta, irmão. Não dá moral não, nós é brasileiro. Tá entendendo? Você ficar focado nesse negócio, dessas loucuras aí, irmão, você vai ficar fascinando. Tá entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Em tempo de crise, entenda isso, o dinheiro nunca some, ele só troca de mão, viu? Você só precisa seguir o dinheiro, saber onde ele está indo, onde ele está andando. Tá entendendo, irmão? Você está no investimento, entendeu? Você está na valorização de alguma coisa, o dinheiro vai começar a andar. Você não estou profetizando, você não está acreditando. Levantaram um relógio para mim, eu nem preguei, disse que é 8h55. Como é que faz, irmão? 8h55, tá ali com a plaquinha, chega, acabou. Nem preguei, ué.
Pode continuar ou nós vamos embora lanchar? Que alguém já vai pagar seu lanche. Fala esforço. Fala a segunda coisa, fala assim, ter bom ânimo. Não, meu, fala, fecha o olho e fala assim, ô alma. É pra você, fala assim, ô alma. Tenha bom ânimo. Irmão, a gente é muito carrancudo, sim ou não? A gente é muito pessimista, sim ou não? A gente é muito vulnerável, sim ou não? Irmão, se você ficar... Não. Fala assim, tenha bom ânimo. Sabemos que, entenda isso, o contrário de bom ânimo é o que fala? Desânimo. Irmão, entenda isso, o desânimo é a pior arma do diabo contra a minha vida e a sua vida. Sim ou não? Quantas pessoas estão desanimadas e não vêm no culto? Não dá conta de abrir o celular, tão desanimada que está. O desânimo é uma ferramenta, porque no desânimo você fica morno, nem quente nem frio. Você fica em cima do muro. Está entendendo, miséria, sim ou não? E o muro é de quem? Tem crente que está assim, desanimado no muro, calambiando. E a gente cai na glória? Hã? Irmão, você nunca cai para dentro, você sempre cai para fora. É ou não é? É ou não é? Quem já viu alguém caindo para dentro? Só cai para fora. A Bíblia fala que Paulo estava pregando, ele demorou no discurso, o menino, por causa da fumaça que estava no lugar, as lamparinas acesas, ele foi ficando embebedado, aquele negócio. E diz a Bíblia que ele dormiu, caiu para dentro do culto. Caiu para onde? Quebrou o pescoço e morreu. Paulo, na unção cabulosa, forte, mas desceu lá, pôs a mão, curou o menino, sim ou não? Ressuscitou o menino, sim ou não? Ele sentou na janela de novo? Está lá relatado? Irmão, quando você quebra o pescoço, só quebra uma vez, irmão. Na próxima, nunca mais ele sentou na janela, irmão. Nessa eu tenho certeza que ele ficou dentro do culto e prestando atenção de Paulo como nunca. Falou, meu Deus, agora eu estava no mundo dos mortos, estou de volta. Quer sentar nessa janela de jeito nenhum. Está entendendo o mistério, irmão? Então entenda, fala comigo, bom ânimo. Irmão, o desânimo está uma coisa. Sim ou não? Abre aí, Ed. 1 Coríntios 15:58. Olha o conselho de Paulo para nós, para quem está desanimado. Olha o conselho que ele dá, para mim e para você. É Paulo que está dando, viu? 1 Coríntios 15:58. Nós estamos no velho ligando no novo. Portanto, meus amados irmãos, sedes. Não, irmão, fala assim, nós somos firmes da refrigério. Fala assim, o povo da refrigério é firme. Aleluia! Uau! Quem é firme é o quê? Constante. De vez em quando? Sempre. E o quê? Abundantes. Na onde? Sabendo que o vosso trabalho não é. Uau! Você tem motivos e motivos para ser firme, ter bom ânimo. Segunda-feira você levantar com bom ânimo, falar, Deus, o Senhor vai fazer algo na minha vida extraordinário. Só estou esperando o teu agir. Eu estou crendo, a porta vai abrir, a oportunidade vai surgir. Eu vou viver o extraordinário de Deus 2023. Está profetizando só catraço, só desgraça, só coisa ruim. Mas eu estou na palavra, irmão. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo na palavra. Uau! Sim ou não, irmão? Fala comigo que ter bom ânimo. Oh, Deus Todo-Poderoso. Ter bom ânimo. Fala comigo, é difícil ter bom ânimo. Quando as coisas estão tudo dando errado. Sim ou não? Sim ou não? Olha a Bíblia dizendo. A Bíblia fala que Paulo e Silas foi fazer a obra. Fala assim, fazer a obra. Irmãos, essa passagem está lá em Atos, não vai dar para ler. Mas aqui, ó, está em Atos. Deixa eu olhar aqui para você. Está em Atos 16:22. Olha a coisa forte. Ele estava fazendo o quê? Olha que coisa interessante. Diz a Bíblia que eles fez tudo certo e deu errado. Fala assim, fez tudo certo e deu errado. Tem hora que você vai fazer tudo certo, vai dar o quê? Para quê? Para o errado que deu, você alcançar alguém. Você começou fazendo certo, deu errado. A Bíblia fala que eles começaram a pregar na cidade. Tinha uma mulher que ficava profetizando. Eles expulsam o demônio daquela mulher. E diz a Bíblia que as pessoas que, na verdade, tinha aquela mulher por escrava e ela adivinhava na vida dos outros, ela só fazia isso. Ela foi liberta, não conseguiu adivinhar mais. Eles pegaram Paulo e Silas e jogou na onde? Ele estava fazendo tudo e foi para lá na onde? Na cadeia. Diz a Bíblia que eles açoitaram eles com vara, taca, prenderam eles num tronco e largaram lá. Mas à meia-noite, fala meia-noite. Fala comigo, eles tiveram o quê? Fala bom
ânimo. Irmão, não é pra você ter bom ânimo no churrasco comendo picanha, não. Aí é fácil. Cortando a maturadinha, assim ou não? Não é fácil, irmão, não é? Nossa, você tá alegrinho, vem uma coquinha. Irmão, a picanha, uma coquinha, irmão, desce macio demais, mano. Um pãozinho junto. Você é louco, moço. Facinho demais ter bom ânimo, sim ou não? Eu quero ver ter bom ânimo na situação que Paulo e Silas estavam. Estavam fazendo tudo certo, as costas pegando fogo de varada, a mão e o pé algemados no tronco, igual porco. E o tronco não era só para amarrar, era para flagelar. O tronco era para gerar dor. Quanto mais mexia, mais dor dava. E de repente falou assim: e aí, Silas, como é que tá? Vai, tá tudo certo. Bem que falaram que não é para andar, que você quer andar com o Paulo é só latada. Não, fica tranquilo, vai dar certo. Tá entendendo, irmão? Ô Paulo, Silas, oi, vamos ter bom ânimo? Vamos, que jeito? Cantar uns hinos. E eles começaram o quê? A ter bom ânimo. E adorar o que é eterno, adorar o que é santo, e ter bom ânimo. E as coisas ao redor, cadeia, escuridão, preso na cadeia. E a Bíblia nos fala que os presos escutavam. Porque quem tem bom ânimo, na verdade, vai ser ouvido. Quem é mal criado, quem é sem educação, quem é ignorante, ninguém quer ouvir. Mas quem tem bom ânimo, olha aqui, os presos ouvindo e eles cantando. Te fala assim, de repente, tremeu a cadeia. E a prisão de Paulo e de Silas foi o quê? Solto. E todas as portas da prisão foram o quê? Abertas. O carcereiro lá na frente, ele fala assim, desesperou. Porque não tinha o quê? Fala, bom ânimo. Quem não tem bom ânimo vive desesperado. A única coisa que aquele homem não tinha era bom ânimo, ele não tinha paz. Na hora que ele viu que a cadeia abriu, ele entendia que se alguém fugisse, ele não tinha como explicar, ele seria morto e a família dele também. Para ele não ter que explicar o que ele queria fazer, era prática, ele punha a espada na ponta do peito aqui no coração e pulava nela. Quando ele foi para fazer isso, Paulo fala, não faça isso. Estamos todos aqui. Agora pergunta ao seu irmão, por que os presos não fugiu? Pergunta para ele aí e fala assim, por que os presos não fugiu? Não, fala para ele, por que os presos não fugiu? Irmão, eu já fui preso. A única coisa que você quer na cadeia é fugir. Por que eles não fugiu? Pergunta. Não, vou embora com essa. Vou embora, vocês não querem saber nada. Vamos de novo. Por que os presos não fugiu? Porque quem foi livre não precisa fugir de nada. Yarapadai-doko, manai-darapadai-doko. Você consegue resultar bem fundo? Eu sou livre, Satanás. Quem foi livre não precisa fugir de nada. Paulo falou, fica tranquilo, está todo mundo aqui dentro, ninguém fugiu. E nem vai fugir, eles foram livres. E quem está livre não precisa fugir de nada. Um dia na roda eu fui confrontar, você não vai beber não? Eu falei, não bebo mais não. Mas você não bebia? Mas bebia aí. Não bebia não, eu capotava. Entendeu? Era um enxu que bebia comigo. Você não bebe não? Eu falei, não bebo mais não. Mas por que você não bebe? Foi porque eu sou livre. Mas como assim? Eu falei para ele assim, você bebe porque você não é livre. Ele falou, eu também sou livre. Eu falei, então tá bom. Paulo falou que tudo aquilo que me domina me escraviza. Para de beber agora. Eu falei, agora eu não posso, a geladeira está cheia. Então você não é livre. Eu sou livre para falar não e falar que eu não bebo. Eu fui livre, não precisa ficar fugindo. Pegou a visão, irmãos? Pegou a visão, sim ou não? Pegou, sim ou não? Está cheio de crente bebendo escondido. Para quê, irmão? Deus está vendo. Deixa de bobeira. Continua bebendo. Bebida na Bíblia nunca deu lugar bom. Noé bebeu, ficou pelado, deu B.O. Pegou a visão? Apocalipse fala que os beberrões não vão dar o reino dos céus. Está pegando, sim ou não? Abraão chapava o corpo. Perdão. Salomão chapava o corpo, perdeu o reinado. Ele ficou apaixonado por Batseba. Isso é teológico. Calma, irmão, só vê se você está ligado. Ele ficou apaixonado pela rainha de Sabá. Pegou a visão? E aí, irmãos, ela não quis ficar no reino e foi embora. Diz a história, a teologia vai dizer, quando você lê, na verdade, quando você estuda, fala que ela foi embora até grávida. E por isso tinha um sacerdote lá em Salém, que era descendente dela, e ela foi embora. E ele ficou, um homem apaixonado é perigoso. Fala assim, um homem apaixonado, fala assim, é perigoso. E diz a Bíblia que o Salomão, tortando o caldo. Voltando da bebedeira, ele fala assim, voltando da bebedeira, ele andando pela estrada, em cada lugar, em cada esquina tinha um Deus diferente, porque ele já tinha se corrompido totalmente.
O mendigo parou, ele falou assim, me dê uma esmola. Ele falou assim, não tem nada pra você não, rapaz. O mendigo falou assim, para aí, que assim diz o Senhor. Entenda isso. Tem hora que Deus vai falar com você em embalagem que você não quer aceitar. Sabe qual a embalagem principal nesse culto? O horário. Talvez ele passe um pouquinho a embalagem que Deus tem. Irmão, entenda isso. Uma coisa que eu falar captura a sua fé, captura o seu propósito. Uma palavra que eu falar dá destino a você. Uma palavra que eu liberar aqui em Deus, você capturar ela, pegar, você sai daqui outra pessoa. Não entenda isso. Toda passagem que envolve bebida na Bíblia deu B.O. Sim ou não? Fala assim, ter bom ânimo. Fala assim, segunda atitude. Terceira atitude. Misericórdia, não dá nem para pregar. Atitude, fala assim, terceiro, vou acabar aqui, vou parar aqui. Fala comigo. Não desviar da lei do Senhor. Fala comigo. Ou seja, da palavra do Senhor. Fala assim, dela, fala assim, nela. Deve estar permanentemente. Fala assim, ela deve estar permanentemente no nosso coração. Entenda isso, nós precisamos ter a palavra na onde? Irmão, você precisa ter uma palavra de Deus no seu coração. Você tem que ter um versículo que está dentro do seu coração. Na hora do arroz, fala assim, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Pai, a Bíblia fala bem claro, Senhor, que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Eu não sei qual é o versículo, mas você precisa ter um versículo na onde? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. 1 Samuel 22:7, estando em angústia, invoquei ao Senhor e meu Deus, clamei ele do seu tempo, ouviu a minha voz, o meu clamor chegou à tua presença. Você precisa ter uma palavra no coração. Sim ou não? Instrução. Nós precisamos ter uma palavra na onde? Ter uma palavra no nosso coração nos livra de muitos embaraços. Entendeu? Porque a palavra no coração gera temor. Pegou, não pegou, irmãos? Quinta coisa. Fala comigo. A palavra do Senhor tem que estar no coração. Fala assim, na nossa. Fala comigo, boca. Entenda isso. Se você tem uma palavra no coração e na boca, você não é enganado por ninguém. Jesus, em Mateus 4, confrontou o diabo de que jeito? Que jeito? Na onde? Coração? Na onde? Ele olhou e falou assim, você está fraco, você está com fome, 40 dias jejuando. Ele falou assim, então soma essa pedra em quê? Jesus com a palavra no coração e na boca falou, Satanás também está escrito, viu? E nem só de pão vai o quê? Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Nós não temos uma palavra nem na boca nem no coração. E o diabo vive pegando a gente. A gente não tem uma palavra nem na boca nem na onde? No coração. E o diabo vive o quê? Confrontando a gente, pegando a gente, tentando envergonhar, tentando gerar pânico, tentando gerar, na verdade, angústia, fraqueza. Nós precisamos ter uma palavra na boca e no coração. Por último, fala assim, não temas. Entenda isso? Fala de novo assim, não temas. Irmão, o medo fez Adão esconder de Deus. Eu anotei aqui, ó. O medo fez Adão esconder de Deus. Fala comigo, o medo só veio depois do pecado. Antes do pecado não tinha medo. Então entenda, o medo afasta eu e você do propósito de Deus. Sim ou não? Não tem gente que tem medo aqui de fechar o olho e deixar o Espírito Santo pegar ele. Tem medo. Vai pensar que esse povo vai pensar, se eu começar a dar uns pulos aqui, chorar, o que esse povo vai pensar? Medo, sim ou não? Medo. Sim ou não? O medo tira a gente do propósito de Deus. Se eu começar a levantar as mãos da glória, começar a dar uns pulos. Meu Deus, é forte. Ajuda, Jesus. Pode estragar não. Calma aí. Ainda bem que é óleo, tá ungido. Depois nós passar aspirador. Sim ou não, irmão? Tá vendo? Quando você sai fora do medo, você faz coisa que você nem imagina. Aleluia. Sim ou não, irmãos? Não fica com medo. O medo afasta a gente do propósito de Deus para nós. Quando o homem pecou, o medo veio, sim ou não? Antes de ter o pecado não existia medo. Só depois que o medo veio. Está entendendo isso? Por último, fica de pé, eu vou encerrar. Vou chutar aqui. Por último, fala comigo, não se espante. Abra aí, Ed, Eclesiastes 9:1. Fala para o seu irmão, não se espante. Não, fala com convicção, fala assim, não se espante.
Vamos de novo, fala para sua alma, não se espante. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Não se espante. Eclesiastes 1:9. A Bíblia fala que não há nada novo debaixo do sol. Os problemas e aflições que hoje passamos foram experimentadas no passado por alguns irmãos. E muitos deles saíram vencedores. Não tem nada novo hoje. Tudo que existe hoje aconteceu no passado. Sim ou não? Passou peste, já teve peste. Pior que o Covid, a peste negra. Matou muito mais gente. Está entendendo o mistério? Tudo que nós enfrentamos hoje não é novo. Já foi vencido por algum dos nossos irmãos lá no passado. Está entendendo isso aí, irmãos? Olha o que diz o texto. O que foi isso? É o... E o que se fez? Uau! De modo que nada há... Fala pro seu irmão, fica tranquilo. Deus está no controle de 2023. Fala pro seu irmão, põe ele seguro e fala, Deus está no controle. Você vai fazer bem mais churrasco que você fez em 2022. Fala aí, irmão. Fala, tem coragem não? Você vai passear bem mais. 2023 você vai fazer a viagem dos seus sonhos. Fala para ele aí, profetiza. Não, eu vou dar um lugar para ficar melhor. 2023 você vai pro Caribe. Uau. Vou tirar uma foto e mandar para os irmãos de lá. Não adianta falar com inveja, não. Eu já preguei, já precisando fazer essas besteiras. Tá vendo? Pastor tá gastando dinheiro da igreja. Fique tranquilo, não é dinheiro da igreja, não. Tranquilo, porque eu vou mandar a foto, eu vou lá do Caribe. Porque eu tô tomando posse da palavra, ó. Capturando. Então fala comigo, todo culto tem uma instrução. Todo culto tem uma instrução. E todo culto tem um propósito. Todo culto tem um propósito. Uau, irmãos. Aleluia. Você pode só entender essa palavra nessa semana ou você pode sair daqui absorvendo ela totalmente. Eu creio nisso. Todo culto tem um encargo, todo culto tem uma responsabilidade e todo culto tem uma instrução. Eu quero que você nessa noite, porque você vai sair daqui, vai embora para sua casa, amanhã é segunda-feira, e você vai começar a acessar a semana amanhã, porque ela começou hoje, mas você só começa a acessar ela de verdade amanhã. E amanhã essa palavra, você está na onde? Coração. E na onde? Na boca. Me aconteceu alguma coisa assim, cala a boca, Satanás. Eu recebi a palavra. Só me esforçar vai dar certo. Só o não murmurar vai dar certo. Entendeu? Só eu ter bom ânimo. Só o ser, fala comigo, longânimo. Vai dar certo. Essa semana. Você vai ter a oportunidade de usar essa palavra. Você vai ter a oportunidade de ter só entendido ou de ter, na verdade, absorvido essa palavra. Eu não sei qual que é o nível de absorção sua, mas eu quero dizer, alguma coisa Deus falou com você nessa noite. E nós vamos selar essa palavra de que jeito? Orando. Pastor, essa palavra ela é bastante pessoal. Não tem como eu terceirizar essa palavra. Falar, o irmão podia estar aqui. Não, não dá, irmãos. Porque Deus falou com você nessa noite. Deus falou comigo nessa noite. A palavra veio de forma muito forte. Ela veio com instrução. Você saiu daqui instruído nessa noite. Irmão, se você aplicar os passos dessa palavra, você arrebenta nessa semana. O inimigo, na verdade, vai cair por terra e você vai viver algo extraordinário da parte de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu creio nisso. Quem crê nisso, irmão? Amém, eu creio, em nome de Jesus. E nós vamos adorar ao Senhor. E enquanto nós estivermos adorando, o que você vai fazer? Você vai orar. Você vai falar com o Espírito Santo. E nessa semana você quer esses atributos dessa palavra. E eu vou orar com você nessa noite. Comece a orar aí, fala para ele. Oh!
Essa semana você vai caminhar debaixo dessa palavra profética do Senhor, se esforçando, rompendo, sendo forte e corajoso, não se desviando do caminho dessa palavra, nem para a esquerda, nem para a direita da lei, daquilo que Deus te instruiu, mas que nessa semana você possa viver algo extraordinário da parte de Deus. Nessa semana que papéis que estão enrolados, coisas que precisam ser vendidas, eu profetizo sobre a sua casa e sobre a sua família, que papéis sejam assinados e que você receba a ação de Deus na sua vida, que haja prosperidade na tua casa, que onde tiver uma enfermidade, onde tiver um caroço, em nome de Jesus, eu profetizo a cura agora no nome de Jesus. Eu libero sobre a sua mente, sobre o seu pensamento, sobre a psique, sobre o seu consciente e subconsciente. Eu libero na verdade um sopro de Deus, um vento de Deus, de refrigério sobre a sua mente. Que Deus alinhe os seus pensamentos, que você tenha pensamentos de Deus essa semana. Que Deus faça você, em nome de Jesus, dar resultado nessa semana. Que seja uma semana produtiva, que seja uma semana relevante para a sua vida, na sua área espiritual, na sua área física, sentimental, conjugal, familiar. Eu profetizo que toda força do inferno, toda obra do inimigo, de Satanás, dos seus demônios, caia por terra em nome de Jesus. E que você seja alcançado por essa palavra nessa noite. Que você possa, em nome de Jesus, sair daqui não só entendendo, mas absorvendo, em nome de Jesus, o poder dessa palavra. Que o seu espírito, em nome de Jesus, seja vivificado na presença de Deus. E que a sua alma receba refrigério da parte de Deus. Que a sua alma descanse no Senhor. Que as preocupações da sua mente sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus na sua vida. E que nada possa te parar nessa semana. Que nessa semana o telefone possa tocar e boas notícias possam surgir. Papéis que estão travados, coisas que estão bloqueadas, eu profetizo restituição na sua vida. Em o nome de Jesus. Que você possa absorver essa palavra e viver o extraordinário de Deus na sua vida. Uau! Levanta suas mãos para os céus e aplauda ao Senhor que nos faz vencer. Nós vamos vencer! Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. A palavra hoje foi prática. Você tem a semana inteira para praticar aquilo que você ouviu aqui. Deus abençoe vocês que estão aí na internet, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, no nome de Jesus, e graças a Deus. Que Deus abençoe. Amém. Está terminado.